Salve aí! Aqui é o Zang e é muito bom ter você aqui com a gente no primeiro dia do nosso workshop de iluminação fotográfica aqui da AVmakers. Nosso objetivo com esse workshop gratuito é que você evolua sua técnica para iniciar a carreira profissional ou para se especializar ainda mais e elevar o nível das suas fotos. As técnicas que eu vou te mostrar aqui vão fazer com que você aumente consideravelmente o nível da entrega do seu trabalho. A ideia aqui é saber trabalhar a luz natural e artificial de maneira inteligente e iniciar um caminho para se tornar uma referência no mercado da fotografia profissional como um todo. Todo esse seu desenvolvimento vai acontecer gradativamente ao longo de 4 aulas, mais uma live exclusiva para os participantes desse workshop. E quem conhece a AVmakers sabe que a gente só entrega conteúdo de qualidade mesmo. E essa é mais uma oportunidade de você aprender muito e totalmente de graça. E tudo que você precisa dar em troca é o seu comprometimento. Fechou? Então, dito isso, vamos ver algumas questões importantes. São algumas dicas para que você possa aproveitar ao máximo esse workshop. O Zang, tem certificado esse curso? Como que eu vou receber ele? O que eu tenho que fazer? É o seguinte, para você receber o certificado desse workshop, é fundamental que você acesse o link, entre na página dos vídeos, assista a aula completa, depois, todo vídeo como esse, aqui embaixo, tem um campo para você colocar o seu e-mail e confirmar a sua presença. É só dessa maneira que você vai garantir que você vai receber o seu certificado desse workshop aqui. O certificado vai ser enviado no dia 21 de julho sem falta para quem cumprir esses pré-requisitos. Não adianta comentar no vídeo do YouTube, comentar no post do Instagram ou comentar na nossa live. Não adianta nada disso. É só por aqui. Assiste a aula inteira, coloca o seu e-mail ali embaixo e confirma a sua presença, que no dia 21, sem falta, você vai receber o seu certificado. Ô Zang, no final do workshop, se eu quiser assinar a AVmakers, vai rolar algum desconto? No final da 4ª aula, a gente vai abrir vagas com uma condição exclusiva para quem está participando do workshop. Mas não se preocupa com isso agora, pois o workshop é 100% gratuito e sem pegadinha também. É um conteúdo muito completo e que com certeza vai te ajudar a se desenvolver na carreira. E para quem é o Workshop Iluminação Fotográfica Profissional? O workshop funciona para vários perfis de pessoas. Para quem está começando agora, a gente vai mostrar a direção correta a se percorrer numa jornada de estudos e aprendizados, abordando os principais conceitos e percepções sobre iluminação que um profissional da área deve ter. E quem já tem experiência vai poder desenvolver um pouco mais as técnicas para realizar um trabalho com iluminação em alto nível, absorvendo dicas preciosas e conceitos atuais a fim de melhorar os seus trabalhos fotográficos. Eu vou conseguir acessar as aulas depois do último dia? Sim, mas por tempo limitado. As aulas vão ficar disponíveis até domingo, dia 18 de julho. As aulas vão ficar disponíveis até domingo, dia 18 de julho. Depois disso, elas vão sair do ar para sempre e você vai ter perdido essa oportunidade de ouro num conteúdo tão rico como o nosso. Então, mais uma vez, se comprometa e vá até o final. Eu caí aqui de paraquedas. Quem é essa tal de AVmakers? Olha só, a AVmakers é a mais completa escola online para fotógrafos e filmmakers do Brasil. É isso, não tem nenhuma outra escola mais completa do que a gente. A gente está no mercado há mais de uma década e a gente ensina tudo o que você precisa saber da pré a pós-produção em fotografia e audiovisual. São mais de 160 cursos e formações super atualizadas e com novos conteúdos frequentes. Bom, então é isso. A gente já vai começar a aula. Eu só quero pedir mais uma vez para que você se comprometa com esse workshop e siga até o final. A decisão que você vai tomar agora pode ser um passo muito importante e relevante na sua profissão e pode até mudar a sua vida. Eu falo para vocês que eu já vivi isso
e eu sei o quanto é importante a gente se dedicar e dedicar o máximo de atenção possível a um tipo de conteúdo desses, porque depois que sair do ar, já era. Então olha só, se concentra, desliga seu celular, foca nisso daqui, é um tempinho curto, é 1 horinha só, eu garanto pra você que a bagagem que você vai ter, a hora que terminar essas 4 aulas, que são contínuas, a aula 1, ela liga com a aula 2, que liga com a aula 3, que liga com a aula 4. Se você acompanhar tudo isso, eu tenho certeza que você vai sair desse workshop um profissional transformado. E olha só, lembrando que caso você ainda não tenha entrado no nosso grupo do WhatsApp, é um grupo exclusivo para os alunos desse workshop aqui, clica no botão aqui embaixo e faz isso agora. A gente vai liberar os links das próximas aulas por lá e também lá você vai receber um e-book gratuito sobre operação de câmeras fotográficas profissionais. E ó, não esquece de confirmar a presença aqui no campo do e-mail nas 4 aulas para você receber o seu certificado. Fechou? Ó, bora lá para a aula que tem muita coisa para a gente aprender hoje. Eu imagino que você deve estar se perguntando o seguinte: Zang, por que um workshop de iluminação? Por que é bom eu saber iluminar? A resposta é muito simples. Fotografia é luz. E quanto melhor a qualidade dessa luz, melhor a qualidade da fotografia. Logo então, quanto melhor você controlar a sua luz, melhor vai ser o desempenho do seu equipamento. As nossas câmeras, elas estão preparadas para entregar um certo arquivo, uma certa resolução, numa certa qualidade. Porém, isso não depende só da câmera, do processamento da câmera. Isso vai depender também da qualidade da sua luz. Então, quanto melhor for a sua luz, você nem vai precisar ter uma câmera tão boa para você conseguir grandes imagens, com nitidez, com resolução, enfim, aquela imagem filezinho que todo mundo quer. Então, saber iluminar é um grande passo para a gente conseguir ter um arquivo melhor na nossa fotografia. E um outro fator importante que a gente tem que observar é a identidade do fotógrafo. Eu acho assim, ó, todo mundo quer ter uma identidade, um trabalho único, aquele que as pessoas batem o olho e falam assim, putz, essa foto é do Zang. E a luz é um dos principais elementos que compõem a identidade de uma fotografia. Assim como a edição e a composição vão fechar essa tríade para a gente ter a identidade que a gente precisa no nosso trabalho. Então, se você entender um pouquinho mais sobre iluminação, com certeza você vai ser mais criativo. Porque, lembrando, a câmera e a luz, o sol, o flash, não fazem nada sozinhos. Quem tem que ter a ideia, pensar isso aqui na cabeça e passar isso para o equipamento sou eu, sou o fotógrafo. Essa pessoa que tem a condição de dominar a luz, ter uma ideia e passar isso para a câmera. Então você, entendendo mais sobre iluminação, você pode ser mais criativo e assertivo no seu trabalho de fotografia, conquistando mais atributos para construir a sua identidade. E tem uma outra coisa que eu sempre digo também. Sabe aquele dia quando tudo dá errado? Você está pensando que vai estar um dia lindo, com sol, aquele tempo bonito, você marcou as suas fotos, o cliente só pode ir naquele dia e o dia amanheceu cinza, amanheceu feio. E nesse dia, você vai ter que saber iluminar. Iluminar não é saber fazer a luz chegar onde ela tem que chegar. Por exemplo, essa luz ela chega aqui em mim, mas eu tenho que iluminar com estética, com estilo e com personalidade. Eu tenho que traduzir na iluminação um sentimento, uma ideia ou um conceito. E aí, é nesse ponto que o fotógrafo que estiver mais preparado e com maior domínio de qualquer forma de luz vai se destacar, vai superar essa adversidade e eu garanto que vai ficar muito bem falado aí pelos clientes. E uma coisa que eu sempre digo, profissional da fotografia é aquela pessoa que se divide entre ser fotógrafo, editor, atendimento, marketing, social media, designer e um monte de coisa. E tem que ser um profissional preparado. Então, para isso, é importante também que você saiba fotografar e deixar sua imagem quase pronta já na câmera. Porque essa coisa de resolver na pós vai deixar o seu workflow mais complexo, mais trabalhoso e nem sempre vai ficar tudo perfeito. Então eu considero que é muito importante para um profissional preparado e completo saber resolver direitinho os seus problemas de fotografia e de iluminação. E para que a gente consiga entender tudo direitinho, a gente vai começar essa aula aqui revisando alguns conceitos de exposição e de fotometria, beleza?
Pode ser uma parte meio chatinha, eu sei. Eu também acho que essa parte ela é mais densa e um pouquinho mais carregada. Mas ela é fundamental para que daqui para frente a gente fale a mesma língua, principalmente em relação aos conceitos básicos de fotografia. Isso vai ser importante para a gente trabalhar tanto com luz natural, quanto com LED, quanto com flash, principalmente em modo TTL. Então o que a gente vai aprender aqui hoje é a base para que a gente consiga entender perfeitamente os próximos dias. Se você de repente pensar assim, putz, mas eu já domino o triângulo de exposição, eu já domino o ISO, o diafragma e o obturador, eu já sei o que é o valor de exposição, eu não preciso dessa aula. Calma aí. Eu garanto que se você assistir essa aula, você vai sair com conteúdo mais denso e você vai conseguir entender melhor as próximas aulas. Isso porque alguns conceitos são conceitos importantes para obter um melhor resultado na minha luz e assim obter também melhores arquivos e melhor qualidade na fotografia. O triângulo de exposição nada mais é do que uma série de ajustes que vão controlar a entrada de luz na câmera. Esses ajustes são ISO, que vai ser a sensibilidade do sensor, depois eu vou ter o tempo de exposição. O terceiro ajuste é o diafragma, ou seja, a abertura da lente por onde vai passar a luz. ISO 100, por exemplo, o sensor ele está menos sensível, portanto eu preciso de mais luz para ter uma fotografia. Enquanto que ISO 1600, por exemplo, o sensor ele está mais sensível à luz, então eu preciso de uma quantidade menor de luz para obter uma fotografia. Esse tempo, que é o tempo em que o sensor fica exposto à luz para eu ter uma fotografia corretamente iluminada. Ele é medido em segundos e avos de segundos. Por exemplo, eu posso ter uma fotografia com 2 segundos de exposição, ou então eu posso ter uma fotografia com 1/8000 de tempo de exposição. 1/8000 é a mesma coisa que eu pegar 1 segundo e dividir ele em 8000, ou seja, é uma fotografia que eu vou fazer bem rápido, mais rápido do que um piscar de olhos. Já com tempo de exposição em 2 segundos, por exemplo, a câmera ela vai ficar 2 segundos captando luz. Nesse tempo eu consigo piscar umas 20 vezes se eu quiser. Porém, a fotografia não vai ter o aspecto de congelada. Então, se eu fizer um movimento assim e ficar mexendo a mão por 2 segundos, o que eu vou ter é um rastro de movimento que vai durar 2 segundos e pode ser que eu não tenha nada nítido na minha imagem e que eu tenha um borrão. O diafragma é medido através do número f. Por exemplo, em f2.8 ele vai estar mais aberto e eu vou ter mais luz entrando pela lente e atingindo o sensor. Porém, eu vou ter uma profundidade de campo pequena, ou seja, se eu tiver foco na ponta do nariz, possivelmente na ponta da orelha eu já não tenho foco mais. Porém, se eu tiver em f22, e aí o diafragma vai estar bem fechadinho, passando menos luz, eu vou ter uma profundidade de campo maior. Então eu vou ter foco, por exemplo, na ponta do nariz, na orelha, na cabeça, e lá no fundo, se eu tiver num ambiente aberto, por exemplo, pode ser que eu tenha foco em absolutamente tudo. Então, o triângulo de exposição, além dele me dar condição de ter uma fotografia corretamente exposta, ele vai me dar também efeitos colaterais. Eu posso usar isso criativamente ou não. A gente vai fazer uma prática agora, onde eu vou mostrar isso melhor. Consegui? Consegui. Seguinte, presta muita atenção porque eu não tenho muito tempo, tá? Vai aparecer aí no canto inferior direito da sua tela um QR Code agora, beleza? Apareceu aí pra você. Agora você vai fazer o seguinte, você vai pegar a câmera do seu celular, apontar para esse QR Code para você acessar o grupo secreto dos 5 interessados. Meu, essa informação é muito sigilosa, então anota ela aí. Porque nesse grupo você vai conhecer uma oferta exclusiva desse workshop. É que no final de todo workshop nosso aqui da VMakers, a gente sempre libera uma oferta especial. Só que, meu, ela acaba assim, ó, no estalar de dedos, então você precisa ser rápido. É muito importante que você seja rápido. Você precisa aproveitar essa oportunidade. Só que quando você entrar nesse grupo, você vai receber a oferta em primeira mão e você vai poder garantir todos os bônus exclusivos antes da gente liberar para todo mundo. Então, é
super secreto. Quem acompanhou o último workshop viu que a gente liberou vários brindes para os novos alunos da VMakers. E também rolou uma baita ajuda de carreira após o nosso workshop. Ah não, mas eu já falei demais. Então corre e entra aí no grupo, rápido, rápido! A gente vai fazer uma prática agora, onde eu vou mostrar isso melhor para vocês, então bora lá. Então olhando aqui na imagem da câmera, eu tenho 1/250 de velocidade, f8 e ISO 640. Mas parece que a imagem está um pouco escura. Então eu vou abrir um pouco o diafragma a fim de ter uma luz que eu olhe para essa imagem e eu goste dela. Eu vou trabalhar no diafragma aqui então, eu vou abrir um pouquinho ele. Abri, fui para f1.8, estou olhando para a fotografia e eu gosto. Vou clicar. Massa! Agora a gente tem uma luz que já agrada. Só que a hora que eu olho para essa fotografia, o que eu percebo? Eu só tenho foco na modelo, o fundo está borrado e o que tem na frente dela está borrado também. Esse é um efeito colateral da abertura. Em 1.8 eu tenho uma profundidade de campo reduzida. Isso pode ser interessante se eu quero ter esse efeito mais criativo ou propositalmente, ou então se eu quero contar uma história maior, com mais camadas, com mais foco, com mais profundidade de campo em toda imagem, eu vou ter que alterar isso. Então, para eu ter uma profundidade de campo maior, eu vou colocar aqui em f8. Agora eu volto a ter uma imagem escura, vou trabalhar o tempo de exposição a fim de clarear novamente a imagem. Gostei, vou fotografar. Agora eu já tenho profundidade de campo, eu consigo ver o que está lá atrás e eu consigo também ter mais nitidez nesse verdinho aqui, nessa planta que está na frente dela. Além de que na estante que está à esquerda da fotografia, eu tenho foco quase que nela inteira também. Porém, em 1/15, se a modelo se mexer, possivelmente vai borrar. Vamos fazer um teste, Gi? 3 e foi. Olha só, ela está com a perna congelada, com o tronco congelado, mas ela mexendo no cabelo ali já borrou. Isso pode ser interessante se eu quero contar uma história um pouco mais criativa e se isso cabe no trabalho que eu estou fazendo. Mas se isso não cabe, então isso passa a ser um problema, né? Além de que eu só consegui fazer a primeira foto com ela paradinha, porque eu estou usando um tripé aqui. Se eu estiver usando a câmera na mão, dificilmente essa imagem vai ficar sem tremer. Pode ser com modelo, pode ser até fotografando alguma coisa que está estática. Então o que eu vou fazer aqui? Eu preciso subir a velocidade de exposição para eu ter garantia de que eu vou fazer uma foto que não vai tremer. Vamos lá, vamos ver qual é o valor que a gente vai ter aqui aproximado para não tremer. Eu costumo trabalhar acima de 1/80, mas eu tenho a mão um pouco mais firme. Mas se você está começando a fotografar agora, não tem a mão tão firme ainda, pode ser que você tenha que fotografar com 1/125 ou mais. É esse o valor que eu vou colocar aqui. – 1/125. Mas agora a imagem voltou a ficar escura. Mas aí, eu estou mantendo então a profundidade de campo, estou mantendo um tempo de exposição que vai garantir que eu não trema, e aí eu vou ter que trabalhar o ISO. Eu vou ter que aumentar esse ISO, aumentar a sensibilidade dele, para que eu possa ter novamente uma imagem com a iluminação que eu quero. Eu vou sair de 640, e estou aqui em 5000. Vou fazer a foto. Vamos lá, Gi. Legal, parece bom, né? Mas o que acontece quando a gente aumenta a sensibilidade ISO? Quando eu estou fazendo isso, eu não estou fazendo um ajuste físico, é um ajuste digital. O sensor da câmera vai clarear a fotografia. Claro que nós temos processadores nas câmeras hoje que são muito bons e que as fotografias não granulam muito. Elas vão começar a granular a partir de ISO 3200. Aqui eu estou em 5000. O que é que isso pode prejudicar se o grão não for tão visível? Na hora da edição.
quanto mais granulada está a imagem, quanto maior o valor da sensibilidade ISO, menor é o alcance dinâmico que eu vou ter no meu arquivo. Por exemplo assim, se eu for fotografar uma imagem e ela estiver um pouquinho escura, um pouquinho subexposta, eu posso estar trabalhando ali com uma fotometria ok, que eu não vou conseguir recuperar as sombras tão bem. Na hora de recuperar a sombra, vai começar a aparecer aquele craquelado e vai ficar feio. Grão de sensor não é legal. É um grãozinho que ele é feio, ele tem cores estranhas, e quanto mais eu trabalho esse arquivo, quanto mais eu mexo nesse arquivo, pior ele fica. Então, eu vou aconselhar usar até ISO 3200 no máximo. Nesse caso aqui, garantindo profundidade de campo, estabilidade na fotografia e um ISO que vai me proporcionar um bom ajuste de imagem, eu vou trabalhar uma configuração aqui onde eu consiga executar isso. Então eu vou baixar o meu ISO aqui para 3200, vou trabalhar o F em 7.1, já tenho uma imagem que eu gosto bastante, fotografar, e vamos ver o que a gente tem. Muito bem. Então agora eu tenho um ISO aqui que eu vou conseguir trabalhar ele de certa forma, eu tenho uma abertura que me garante profundidade de campo, eu tenho uma velocidade que vai garantir que a minha imagem não trema. Esse aqui é um ajuste que eu vou conseguir fazer para fazer a fotografia que eu preciso. Mas não é o único ajuste disponível. Eu posso alterar esses valores, eu posso alterar o triângulo de exposição de várias formas, de modo que eu consigo obter a mesma luz na fotografia, porém com efeitos diferentes, trabalhando fundo, trabalhando tempo de exposição e trabalhando ISO. E além de tudo, a gente enfrenta algumas adversidades quando a gente está dependendo da luz natural. Eu posso fazer um ajuste aqui, eu posso olhar para ele, pode estar perfeito. Saiu a nuvem da frente do sol, entrou mais luz, eu já tenho que passar a alterar isso novamente para novos valores e entender todo esse processo novamente. Tudo isso é muito importante, tanto para a gente fotografar com luz natural, quanto para a gente usar luz contínua e flash também. Agora, a nossa próxima etapa é entender um pouquinho mais sobre medição e fotometria. Essa quantidade de luz controlada pelo triângulo de exposição chama-se valor de exposição, que é tipo uma unidade de medida, assim como metro, centímetro, quilo, litro. É a maneira como a câmera se comunica com a gente quando o assunto é luz, e luz é a linguagem da câmera. Para que essa comunicação seja efetivamente bem feita, é necessário que a gente consiga entender o que a câmera quer dizer com os seus sinais. E quando eu estou olhando para o fotômetro da câmera, eu tenho um ponto de partida. Esse ponto de partida é o zero, o centro do fotômetro. O zero, ao contrário do que todo mundo imagina, não significa que é só eu colocar o ponteiro do fotômetro ali e disparar que eu vou ter uma super foto. Se você está pensando isso, é mais fácil você usar a sua câmera no modo automático, que a sua câmera vai fazer isso melhor do que você. Então, essa pode ser talvez a primeira grande revelação desse workshop. O zero é apenas um ponto de partida. A nossa câmera não enxerga cor, ela enxerga apenas luz. E enxerga a luz em uma escala de cinza, tipo assim, ó. E trabalhar o triângulo de exposição a fim de deixar o ponteiro no centro do fotômetro, ou seja, o ponteiro no zero, significa que a área que está sendo fotometrada, na opinião da câmera, está corretamente exposta. Mas Zhang, o que é que a câmera então entende como uma imagem corretamente exposta? Bom, é isso que a gente vai entender agora. Uma imagem corretamente exposta é uma imagem que não é nem tão clara e nem tão escura. É uma imagem que está na média, o cinza médio. A todo tempo, o centro do fotômetro vai querer que a sua foto seja cinza médio. Pode ser branco ou pode ser preto. O fotômetro da câmera vai sempre buscar um cinza neutro. Aqui nesse exercício, a gente tem um objeto que está preto e um objeto que está branco. Para a gente entender o que a câmera vai me oferecer de medição, tanto no modo de medição pontual, quanto no modo de medição matricial, que são os modos de medição que a gente mais vai trabalhar nesse tipo de fotografia. Nesse tipo de exercício, não importa o que eu estou usando de configuração de câmera aqui. Ele serve para a gente entender como que a câmera enxerga a luz. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó?
Nós temos as duas folhas, uma preta e uma branca. Primeiro, eu vou virar a câmera para a folha branca, eu vou aproximar o zoom ali e vou fechar nela. Vou pressionar o botão de disparo e olha só, o fotômetro ele acusa lá 1/3 para baixo de 0. E eu vou agora deixar em 0. Quando eu olho para essa folha branca, eu vejo que ela é branca. Mas quando eu olho aqui pela câmera, ela não está branca, ela está quase cinza. Para eu conseguir ver essa folha branca, eu vou ter que deixar entrar mais luz na câmera. Vou fazer isso. 1,80, 1,60, 1,50, 1,40, 1,30. Olha lá, eu fui para 1 ponto a mais em 1/3 para eu ter essa cartolina branca. Eu vou ativar aqui o histograma e olha só, eu percebo que as áreas brancas da imagem, elas nem chegaram nem muito próximos ali da extremidade direita que refere-se às altas luzes. Então eu posso abrir um pouquinho mais ainda, ó. Quanto que deu aqui? Eu coloquei 2 pontos a mais de luz em relação ao 0, que é a fotometria ideal para eu ter o branco. Então, se eu estou fotografando alguma coisa que é branca, um vestido branco, uma noiva, uma casa que tem parede branca e tem uma pessoa ali perto, eu tenho que entender que a câmera ela vai sempre buscar deixar as coisas cinza médio, que é o cinza 18%, que reflete 50% da luz. Então, isso é uma coisa que eu tenho que ficar bem atento. Eu tenho que saber disso para fotometrar da maneira correta. Por exemplo, a câmera ela não está enxergando cor, ela só está enxergando luz. Agora, eu vou voltar a câmera aqui para a folha preta. Olha lá. Eu já consigo ver que essa folha ela não está preta, ela está cinza, e o fotômetro está quase lá em -2. Olha o que acontece se eu for com o fotômetro da câmera deixar ele lá no 0. 1, 2, 3, 4, 5. Olha só, eu deixei uma folha que é preta, cinza, ela não está preta. Se eu quiser manter essa característica de luz da imagem, eu vou ter que subexpor a fotografia. Olha só, -1, -2, -3. Para eu ter a luminosidade que eu preciso, levando em consideração essa folha preta, eu vou ter que fotometrar lá em -3. Agora, se eu deixo a câmera centralizada, olha só, eu tenho um pouquinho de branco e um pouquinho de preto, o fotômetro está acusando ali o cinza médio. Numa situação dessa, eu vou ter que escolher o que eu quero para fotografia. Se eu vou querer abrir um pouquinho mais, para eu ter o branco mais branco e o preto um pouquinho mais cinza, ou se eu vou preferir voltar um pouquinho aqui e ter o preto na cor correta. Porém, existe uma técnica que chama-se expor para a direita. Isso existe porque as câmeras, no geral, elas conseguem recuperar melhor as áreas de altas luzes, porque quando eu vou recuperar a sombra, entra um pouquinho de ruído na imagem. A gente vai fazer uns testes ainda dentro dessa aula, em externa, para a gente entender direitinho a prática disso. Isso daqui é um teste, como se fosse um teste de laboratório. Então, eu vou colocar tudo, o histograma, lá na direita. Olha só. Dessa forma, depois eu consigo recuperar melhor as áreas de sombra na edição. Mas vamos agora dar um zoom out e abrir para a gente ter mais detalhes da imagem. Olha lá. Então, desse modo, eu passo a enxergar a imagem de um modo mais amplo, percebendo que, para eu ter uma exposição correta, levando em consideração que eu tenho uma área muito escura e uma área muito clara, eu coloquei aqui, nesse caso, em 1 ponto e 1/3 a mais de luz, levando em consideração que eu estou em fotometria pontual. Vamos entender agora a fotometria matricial, como que ela vai agir diante dessa situação. Fotometria matricial. Agora eu vou fechar no branco e depois no preto de novo.
Para eu ter, então, o branco mais próximo do branco possível, levando em consideração que eu estou usando fotometria matricial, que vai analisar o quadro como um todo, olha quanto que eu tenho que colocar lá de pontos de luz a mais. Assim, ó, eu encostei o histograma lá na parte direita, não estou perdendo a informação, tenho aqui algo próximo do branco, ainda não está totalmente branco, e eu tenho mais 2 2/3 em relação ao ponto zero do fotômetro da câmera, usando fotometria matricial. Vamos lá agora para a parte preta. Olha só, eu estou no menos 2/3 e novamente eu não tenho essa folha preta estando preta. Então eu vou ter que recuar um pouquinho. Ó, fui para menos 2 e fui para menos 3. Agora eu tenho a mesma sensação olhando para a imagem que eu tenho quando eu olho ao olho nu para essa cartolina. Então aqui, o que a gente precisa entender quando a gente está fazendo esse teste aqui? A gente precisa entender que o fotômetro da câmera, ele sempre vai buscar o cinza médio. Ele sempre vai buscar deixar o branco cinza ou o preto cinza. Então eu tenho que saber explicar para a câmera o que eu quero com a minha fotometria. Se eu estou buscando o tempo todo deixar o fotômetro no zero, vale muito mais a pena eu deixar minha câmera no automático, porque o modo automático vai fazer isso melhor que eu e mais rápido que eu. Agora, se eu quero colocar a minha identidade na fotografia, aí sim vale a pena eu trabalhar em modo manual, contando para a câmera, através da setagem, levando em consideração essa medição, o que eu quero fazer com ela. É muito importante eu buscar a setagem do triângulo de exposição buscando o ponto zero. Mas isso é um ponto de partida. A partir do zero, eu vou escolher o que eu quero mostrar na minha imagem. Se eu quero uma imagem mais low-key, ou seja, uma imagem que vai ter mais sombra, ou se eu quero uma imagem high-key, que é uma imagem que vai ter mais luz do que sombra. Esse tipo de medição vai impactar profundamente também quando eu estou usando flash em TTL, porque eu vou usar a medição da câmera para o flash entender a luz ambiente através de um disparo e depois ele vai enviar uma quantidade de luz necessária novamente para o fotômetro ficar em zero. Então eu preciso entender primeiro todos esses pré-requisitos de fotometria para depois eu conseguir aplicar tudo isso levando em consideração a luz do flash. E só para a gente finalizar essa parte um pouquinho mais chata, vamos agora entender como interpretar a linguagem da câmera, que é o valor de exposição, que também pode ser chamado de EV, stop, pontos de luz, pontos, enfim, um monte de coisa. Então quando eu tenho no fotômetro da câmera o zero, o que significa então que eu tenho esse cinza médio? Quando eu estou no zero mais um risquinho, né, eu tenho esse ponteirinho piscando no zero mais um risquinho, significa que eu tenho zero mais 1/3 de valor de exposição, mais 1/3 de ponto de luz, mais 1/3 de stop, por exemplo. Quando eu vou aqui para o segundo risquinho, significa que eu tenho zero mais 2/3 de valor de exposição, mais 2/3 de ponto de luz, mais 2/3 de stop. E quando eu vou para o mais um, significa que aí eu tenho mais um ponto de luz. Eu tenho exatamente o dobro de luz entrando na câmera do que eu tinha quando eu estava com o ponteiro piscando ali embaixo do zero. Mais um no primeiro risquinho é mais 1 e 1/3. Mais um no segundo risquinho, mais 1 e 2/3. E quando eu estou no mais 2, significa que eu tenho um ponto a mais de luz em relação a mais um, ou seja, eu tenho o dobro de luz entrando em relação ao mais um, e eu tenho 4 vezes mais luz entrando em relação a zero. Depois de 2 para mais 3, funciona da mesma forma. No primeiro risquinho, 2 mais 1/3, no segundo risquinho, 2 mais 2/3, e no mais 3 significa que eu tenho mais 3 pontos de luz em relação a zero e também o dobro de luz em relação a mais 2 que eu tinha antes. Então eu tenho 8 vezes mais luz em mais 3 em relação a zero. Quando eu vou para o outro lado, o cálculo é o mesmo, porém eu vou tirando metades. Por exemplo, menos 1 é um ponto a menos de luz, ou seja, metade da luz que eu tinha em zero. Quando eu passo para menos 2, eu tenho metade da luz que eu tinha em menos 1.
4 vezes menos luz do que zero, ou seja, eu tenho 75% menos luz do que zero. Então é dessa maneira que a gente vai entender os pontos de luz, os stops e os EVs. São medidas que a gente vai usar para se comunicar com a câmera. E o que significa isso? Todos esses valores de terços, eles vão estabelecer um contato direto com os ajustes que eu faço na câmera. Por exemplo, todos os ajustes, na maioria das câmeras, eles estão em terços. Quando você sai, por exemplo, de f4 e você vai para f4.5, você andou 1/3 no fotômetro. Faz o teste aí para você ver. Quando você sai de 4.5 para 5, você andou mais 1/3. E quando você sai de 5 e vai para 5.6, você andou mais 1/3 em relação a 5. Porém, se a gente for considerar o ponto inicial, que é o 4, a gente não andou de 4 para 4.5, e isso foi 1/3. Depois de 4.5 para 5, isso não foi 2/3? E depois de 5 para 5.6, não foi mais 1/3? De 4 a 5.6, eu tenho um stop completo, um valor de exposição, um EV, ou um ponto de luz a mais. Então toda vez que eu fizer uma série de 3 ajustes, de 3 toques, eu giro o dial e eu sinto 3 techzinhos ali, eu estou andando um stop, levando em consideração que a maioria das câmeras a gente tem a divisão de stops em terços e não em décimos. Fechou? Então é dessa maneira que a gente vai entender a luz. E a gente tem ainda mais um auxílio na hora de medir a luz e conseguir uma fotometria, perfeita. É o histograma. O histograma funciona da seguinte forma. Olha só essa escala de cinza aqui. Cada montanhinha ali no histograma representa uma porção de luz. Quanto mais para a esquerda, mais sombra tem a imagem. Quanto mais para a direita, mais luz. Porém, eu posso às vezes cometer um equívoco e calcular mal a minha exposição, fazendo com que a fotografia estoure, ou seja, tenha tanta luz entrando na câmera que eu não vou conseguir perceber o que é a imagem, fica tudo muito branco. E mesmo depois, se eu quiser recuperar isso num software de edição, tipo Lightroom, por exemplo, eu não vou conseguir, eu não vou ter detalhe lá, porque a informação que tinha lá se perdeu, dada a quantidade excessiva de luz que eu permiti que entrasse no sensor. No histograma, é possível prever quando uma fotografia vai estourar, apenas olhando para suas extremidades. Então, quando eu vejo, a base da montanhinha, depois eu subo e eu vejo a outra base dela, eu sei que está tudo lá, toda a informação nas altas luzes. E nas baixas luzes também. Se eu tenho a montanhinha nas baixas luzes, eu vejo o início dela, o pico e o fim, eu sei que está tudo lá. Agora, quando essa montanhinha, ela transborda os limites da área do histograma, significa que eu perdi a informação. Se eu não vejo a base da montanha das altas luzes, por exemplo, eu perdi um pedaço da fotografia para as luzes. E se eu não vejo a base da montanha nas sombras, significa que eu perdi um pedaço da fotografia para as sombras, e mesmo que eu tente clarear ou escurecer a imagem, eu não vou conseguir. Ciente disso, então, agora a gente vai entender os tipos de medição. Eu vou falar aqui de 2 tipos mais comuns, que são os tipos que eu mais uso: medição pontual e matricial. Eu vou apresentar para vocês aqui 2 tipos de fotometria, que são os 2 principais tipos que a gente vai obter um melhor resultado na fotometria, proporcionando um bom arquivo para a gente editar depois e aplicar a nossa identidade na edição. Eu vou começar pela fotometria pontual. A fotometria pontual é o primeiro tipo de fotometria que existiu nas câmeras. Desde as primeiras câmeras com fotômetro, o sistema de fotometria era esse. É um pontinho pequenininho, parecido com aquela área onde fica o foco da câmera, e essa pequena área ela é responsável por ler a luz e nos apresentar essa medição através do fotômetro da câmera. Vamos ver como que funciona. Aqui a gente tem o fotômetro no zero. Quando o fotômetro está no zero, o que significa? Que eu tenho ali um cinza neutro. E é uma fotografia que eu consigo tratar ela. Porém, quando a gente está usando a medição pontual, eu vou ter essa informação num pontinho da imagem só. Então a gente vai fazer um teste aqui, medindo vários pontos da imagem para a gente entender como que está a luz e fazer uma captação para que a gente possa ter um melhor arquivo. Vamos ver como que funciona. Então eu tenho aqui, na roupa dela, o zero. A hora que eu baixo aqui para a calça dela, olha como está tudo escuro.
eu coloco o fotômetro lá e ele vai para -3. A hora que eu subo e vou até o rosto dela, o fotômetro está em 0 mais 2/3. Baixando aqui, eu tenho uma área aqui, uma imagem, que ela está completamente branca. E olha lá, eu tenho 2 mais 1/3. Se eu for ver a distância entre os pontos de luz aqui, entre o mais claro e o mais escuro, vai dar uma diferença grande, e a gente vai avaliar isso. Eu tenho aqui 2 e 1/3, e eu tenho aqui nessa área escura, -3. Então eu tenho 5 pontos e 1/3 de diferença de luz entre a área mais escura e a área mais clara. A hora que eu ativo o histograma, ele vai me mostrar a informação da seguinte forma. Na parte esquerda dele, eu estou trabalhando as partes escuras, e na parte direita dele, eu estou trabalhando as partes claras. Essa foto, se a gente for olhar o histograma dela, eu tenho mais pontos escuros do que pontos claros. Se eu tirar um pouquinho de luz aqui, olha como esse histograma ele vai andando para a esquerda e ele fica picado. A hora que eu olho no canto esquerdo, eu não vejo o fim dele, né? Vamos supor que ele é como uma montanhinha. A hora que eu olho na parte esquerda dele, a montanha ela não acaba, eu não vejo o fim dela, eu vejo um corte dela. Isso significa que eu perdi um pouco de informação de preto ali. E a mesma coisa quando eu vou para o lado das altas luzes. Olha lá, como cortou o histograma, e isso significa que sim, eu estou perdendo um pouco de luz ali. Como é que eu vou fazer uma fotometria a fim de não perder nem sombra e nem luz? A gente vai fazer essa medição em alguns pontos da imagem, num ponto neutro, num ponto de mais luz, num ponto de menos luz, e eu vou medir o rosto dela também. Vamos lá. Aqui então, eu vou deixar no 0 e vou partir essa medição desse ponto aqui, certo? A hora que eu subo aqui para o rosto, olha lá, tá 0 mais 1/3. Saindo do rosto dela, indo para a calça, que é o ponto de menos luz, olha só, eu tenho -3, e a hora que eu venho aqui para o ponto de mais luz, está me dando ainda 2 mais 1/3. Vamos ver o rosto. Olha o histograma como que tá, eu consigo andar com ele um pouquinho para a direita ainda que eu não perco a informação, nem de branco, nem de preto, e eu consigo ter uma foto correta. A hora que a gente olha para a imagem, a gente pode até achar que ela está um pouquinho mais clara, mas isso é importante porque a gente tem a informação no histograma que está garantindo para a gente que tudo que tem de luz nessa imagem está preservado. Então dessa maneira a gente vai conseguir fotometrar melhor, a gente vai conseguir ter um arquivo melhor. Por exemplo assim, se eu estou aqui ó, com o histograma, que eu começo a cortar ele, se eu tenho que recuperar essa área de sombra, por exemplo, eu vou no ajuste de sombra puxar para cima, ou no ajuste de exposição, ou no de curva, vai começar a granular a fotografia. Mesmo se estiver num ISO baixo, num ISO 200, 400, por exemplo. E aí você pensa assim, putz, minha câmera é tão boa, por que acontece isso? Porque a fotometria não está sendo feita da maneira correta. Então a gente sempre tem que observar tudo isso de uma maneira clara, obter um melhor arquivo para fazer uma melhor edição depois. Eu vou fazer uma foto aqui e a gente vai ver então como que vai ficar essa fotografia, onde a minha área de interesse não está em 0, mas eu tenho uma fotografia, num geral, corretamente exposta. Aqui. Vou subir mais um pouquinho. Vou medir aqui embaixo. Agora, olhando para o fotômetro aqui, ele apresentou uma setinha ali embaixo do -3. O que significa isso? Isso significa que eu perdi uma informação de baixa luz ali, eu perdi uma informação de sombra. Dessa forma, então, se eu tiver que clarear esse arquivo, eu não vou conseguir. Então aqui, o ajuste ele é bem simples. Vou deixar aqui em -3, vou subir aqui no cinza, ok, no rosto, ok, e aqui onde está branco, ok. Posso fotografar sem medo, que eu vou ter um bom arquivo para trabalhar depois. E normalmente quando a gente vai fotometrar usando pontual,
A gente sempre vai focar, né, que é uma área bem parecida com a área do ponto de foco ali, e a gente vai também fotometrar. E às vezes a gente faz isso pelo rosto, e a gente vai colocar lá, por exemplo, em 0. Porém, esse nem sempre é o melhor jeito de fotometrar. O ideal, trabalhando com fotometria pontual, é fazer dessa forma aqui. Faz a leitura de toda a imagem, consegue a melhor fotometria, e aí é só fazer essa captação, mantendo o néctar do seu arquivo, podendo ter depois todas as possibilidades de edição possível. Agora a gente vai falar sobre a fotometria matricial. Qual é a diferença da fotometria matricial para a fotometria pontual? É que a pontual, como a gente já viu anteriormente, ela vai medir uma partezinha pequenininha da imagem. Já a fotometria matricial vai medir uma área maior, quase que todo o quadro da imagem. E por ser um tipo de fotometria mais recente, mais atual, ela sempre é atualizada de acordo com novos modelos de câmera. E nos softwares das câmeras existe muita informação que esse tipo de fotometria vai processar e levar em consideração na hora de fazer essa medição. É como se a sua câmera praticamente soubesse o que você está fotografando. Claro que ela não vai ver que é uma pessoa lá, mas ela vai ler toda essa luz, toda essa dinâmica de luz e já vai oferecer um resultado mais interessante. Claro que não existe uma maneira certa. Eu vou usar só pontual, eu vou usar só matricial. Tem ocasiões que uma vai funcionar melhor do que a outra. E isso é importante você ter um contato com a sua câmera para você entender isso. Na câmera, eu vou passar aqui então para medição matricial. E aí, não é mais esse pontinho verde que vai me indicar como a câmera está lendo a luz, e sim a maior parte do quadro que a gente vê. E olha só, a gente fez a foto no exercício anterior de uma maneira que a fotometria matricial entendeu isso e a gente quase que chegou no mesmo ponto que ela. E olha quanto trabalho que a gente teve. A gente mediu as áreas mais claras, mais escuras e os tons neutros. Agora, a fotometria matricial já fez todo esse cálculo e está nos apresentando aqui algo bem parecido com o que a gente fez no exemplo anterior. Então aqui eu simplesmente vou voltar 1/3 e aí eu vou habilitar o histograma e a gente tem aqui um histograma perfeito. Eu posso aqui colocar o meu gosto. Eu posso vir, por exemplo, e subir 1/3, posso subir 2/3, mas olha lá, a partir do momento que eu subo 2/3, as áreas mais claras já estouraram e eu perdi a informação lá. Voltei aqui, eu estou no 0 mais 1/3 e eu tenho a exposição perfeita para eu garantir aquele arquivo que a gente precisa para trabalhar de uma maneira que a gente gosta, com mais estilo e identidade, sem prejudicar a nossa fotografia. E olha só, mesmo em bons ISO 200, 400, por exemplo, se eu faço uma medição que não é boa, que não está mantendo todos os tons ali, a hora que eu for clarear essa foto, eu vou perder a informação, ou então, se eu tiver que escurecer, eu vou perder as altas luzes. Para encerrar o exemplo, vamos ver as fotos em tela. Eu tenho aqui as duas fotos usando as duas medições. A gente vai perceber que a diferença no histograma é mínima, porém, nas duas fotos eu consigo fazer o que eu quiser com esse arquivo. Vamos começar aqui pelo arquivo da medição pontual. Bom, olha só então. Eu olho para a foto, eu vejo que ela está um pouco estourada, ela está um pouco clara demais. Mas quando eu olho aqui no histograma, veja só, ele vem aqui e ele termina aqui. Eu consigo enxergar a base das altas luzes e quando ele está aqui, eu também consigo enxergar a base das sombras. Então olha só, se eu for, por exemplo, trabalhar os realces, eu vou trazer o slider do realce para baixo. Olha aqui, as montanhinhas andando. Veja só, eu pego as altas luzes que estão ali brancas, né, nas altas luzes quase que estouradas, eu começo a arrastar elas para baixo, eu começo a tirar a luz e isso vai ficando menos claro, então eu volto a ter toda a textura daquela área, eu não perdi nada. Vamos reparar nessa área aqui que está mais claro, Se eu trago o slider do realce para baixo, olha o histograma se mexendo aqui. Voltei e olha só. Então eu não perdi essa área
Veja, eu trago aqui, ó, eu tenho toda a informação, eu tenho informação no rosto dela, olha como veio e olha como eu consigo deixar. Então eu mantenho tudo que eu tenho de informação, de textura, de pele, de madeira, eu mantenho tudo, tá tudo aqui. E vamos testar a sombra também. Essa área aqui é uma área que é sombra, veja. Pegando o slider da sombra, olha só, eu consigo clarear aqui e eu mantenho toda a textura, enfim, estou mantendo tudo. Eu não tenho aquele grão colorido que eu não consigo depois recuperar isso, fica feio, sabe? Eu tenho aqui um arquivo bom, uma recuperação de arquivo boa. E aí eu posso fazer o que eu quiser com esse arquivo na hora de editar ele. Dessa maneira aqui, esse arquivo ele está completamente editável. Agora, vamos redefinir ele. E olha só o histograma dele aqui, levando em consideração a medição pontual, mas a gente mediu os 3 pontos da imagem. A gente mediu o rosto, a gente mediu calça e a gente mediu essa parte mais clara aqui. Agora vamos para a fotometria matricial, que é essa foto aqui. Olha só a diferença de histograma de uma para outra. Ó. É pouquinho, né? Então a gente consegue ter, através da medição matricial, um pouco mais de agilidade para fotografar, um pouco mais de conforto. Porém, nem sempre vai ser útil eu usar só matricial. A gente tem que ter o domínio dos 2 tipos de medição para a gente aplicar sempre na hora propícia cada um. Durante as práticas, eu vou comentando com vocês o que eu uso de medição dependendo da situação de luz, tá? E vamos ver esse arquivo também. Ó, vou pegar os realces, trouxe todo mundo para baixo ali, ó. Voltou tudo, tenho toda a textura aqui. E subindo as sombras, eu também consigo clarear a imagem sem perder detalhe, sem perder textura, sem perder qualidade em nenhum lugar. Ficou claro, então, para a gente como é importante a gente saber fotometrar, a gente saber medir luz e entender toda essa parte? Eu sei que foi um conteúdo mais denso e um pouco mais chato, mas eu tenho certeza que todo mundo vai sair desse conteúdo sabendo melhor controlar a luz da sua fotografia. Isso daqui é o domínio da luz. E agora então a gente vai para uma prática, numa locação muito massa, e eu vou comentando com vocês o que eu estou usando ali de diafragma, de tempo de exposição, de ISO e de medição, para que vocês possam entender direitinho como que eu estou aplicando todos esses conceitos que a gente entendeu aqui num ensaio real. Vamos lá então, vamos ver como que ficou esse ensaio, como que foi feito, e no final a gente vai ver as fotos ainda. Nós já entendemos agora como que funciona a fotometria, os tipos de medição, e a gente já entendeu como a câmera entende a luz. Agora, a gente vai praticar um pouco, levando em consideração várias condições de luz. A gente tem na cena aqui o sol direto, depois a gente vai fechar a cortina para a gente ver a luz difusa. Depois disso, a gente vai usar um rebatedor e também fotografar contra a luz. Eu vou fazer uma prática por vez aqui, vou falando o que eu estou usando de fotometria, como que está a exposição, como que está o diafragma e ISO. Depois eu vou fazer uma prática um pouco mais solta. Então, Gi, vou pedir para você posicionar o seu rosto no sol, isso. E se a luz estiver te incomodando, você pode fechar o olho, tá? Eu vou usar aqui a medição pontual. E por que eu vou optar por usar a medição pontual aqui? Como o sol está incidindo direto no rosto dela, eu vou querer saber exatamente a luz que está lá. E eu não vou me preocupar com o resto da cena. Possivelmente, eu vou expor corretamente o rosto dela e o fundo vai ficar todo escuro. Vamos para essa prática. Aí. Então eu vou usar aqui ISO 100. Estou fotometrando em -1 no fotômetro. Eu vou fazer uma foto aqui, ó, com a janela para todo mundo entender como que está a luz. Legal. Mais uma. Valeu, Gi. Então foi bem simples aqui. Fotometria com medição pontual, medi no rosto dela, que é onde tem mais luz, e aí eu fotografei. E vocês viram que interessante? Eu tenho luz no rosto dela e o resto eu não tenho mais luz. E quando a gente olha lá, a gente consegue ver. A gente vê luz nela e a gente vê luz em todo o resto. Essa é a diferença que a gente tem entre a visão humana e o que a câmera vê. Agora eu vou fechar a cortina e a gente vai ter uma alteração na luz. Vamos ver como que isso fica.
E eu vou me posicionar aqui no mesmo ponto onde eu estava fazendo as fotos anteriores. Olhando a olho nu aqui, a gente já percebe que mudou bastante essa luz. A luz ela ficou melhor distribuída aqui no ambiente. Possivelmente eu perdi uns 2 pontos de luz aqui. Então eu estou aqui em 1/250, voltei 1 ponto, voltei 2 pontos. Eu fui aqui para 1/60, que eu corro o risco de tremer a imagem. Então eu vou voltar aqui para 1/125, que eu tenho uma garantia, e vou subir o ISO. De ISO 100, eu fui então para ISO 200, e aí a gente vai começar a fotografar. Aí, isso aí, mantém. Olha só, agora eu tenho cena, eu tenho fundo. E agora, a partir do momento que eu fiz isso, eu revelo um pouco mais de fundo, eu consigo ter mais detalhes nela, porém, ela ficou com uma sombra muito forte no lado oposto ao lado que a luz vem, ali no rosto dela. Então eu vou inserir um rebatedor ali, e esse rebatedor vai fazer com que abra um pouquinho mais a sombra que está ali no rosto dela. Aí. Foi. Vou fazer mais uma. Isso. Muito bom. Massa. Então a gente pode ver o comportamento também da luz rebatida. A gente tem a luz difusa entrando e um rebatedor que vai fazer com que volte um pouquinho dessa luz no rosto dela. Agora a gente vai testar o rebatedor com a janela aberta e vamos ver o efeito que vai dar também. Aí, ó, vamos colocar aqui na luz assim, ó. Vamos lá. Quando eu abro a cortina, eu ganho luz. Então eu tenho que escurecer na câmera aqui. Isso. Chega um pouquinho mais perto. Mais uma. Olha como eu abro um pouquinho a sombra ali no rosto dela. Isso. Chega um pouquinho mais perto dela, G. Com o rebatedor. Isso. Massa. Foi. Eu vou abrir aqui. Pode ficar em pé, G. Aí, ó, você vai ficar meio aqui, assim, virada para lá, tá? E agora a gente vai trabalhar contra a luz. A luz, ela entra por ali e a gente vai trabalhar contra ela. Eu vou fotografar daqui para lá. Vamos ver também o que a gente vai usar de fotometria. Olhou aqui. Olha, eu vou fazer uma foto aqui no 0, tá? Deixei o fotômetro no 0 e fiz a foto. Eu tenho uma foto onde lá fora eu tenho muita informação, eu tenho luz, a luz está até estourada, e aqui dentro a gente está com o rosto escuro. Então eu vou fotometrar no rosto dela e vou abrir mais para entrar mais luz. 1 ponto, 2 pontos. Fiz uma, eu vou perdendo o fundo, mas eu vou mantendo a luz nela. Aqui, 1/50. E foi. Valeu, Gi. Então, quando a gente vai fotometrar contra a luz, eu vou fotometrar para sombra. Então, a parte que tem sombra é onde eu vou colocar a fotometria pontual e aí eu vou trabalhando o meu fotômetro para eu ter luz no rosto dela e não vou me importar em perder o fundo. É um tipo de característica dessa fotometria contra a luz. Eu poderia incluir um rebatedor para voltar um pouquinho mais de luz nela, mas é muito usada essa fotometria contra a luz, mantendo o fundo estourado e a frente ok. Bom, gente, então a gente fez a primeira parte da prática. Agora eu vou fotografar sem ficar contando muito. Eu vou fazer um mini ensaio, tá? Vamos lá, Gi? Ó, a gente poderia começar ali, onde você estava mesmo. A gente vai usar bastante essa área do sofá e da janela, tá? Não precisa se preocupar com o sol. Eu vou deixar meio para você ir se dirigindo, se movimentando. A gente fotografa um pouco e eu fecho ali, tá? Massa. Vamos lá. A gente tem uma parte nela ali, ó, que tá dando, a parte que tem luz, tá em +2. E o rosto dela, para eu deixar ele corretamente exposto, de uma maneira que eu gosto, tá em -1. Então eu vou fazer a média da fotometria aqui.
eu tenho mais 2, eu tenho menos 1, e eu sei que eu consigo trabalhar esse arquivo. Isso. Então eu não vou me preocupar com aquela luz que estourou um pouquinho ali, que eu sei que eu consigo dar um jeito nela depois, eu sei que eu consigo trabalhar ela. Aí. Ó, agora ela virou o rosto um pouquinho para dentro aqui. Eu vou adaptar a fotometria e abrir um pouquinho mais para entrar um pouquinho mais de luz. Foi. Fotografar daqui. Aí. A luz ali fora estourou um pouco, mas eu não vou me importar, porque agora eu já estou passando a fotografar contra a luz. E tudo isso eu vou sentindo no olho aqui e vou praticando, vou fotografando. Subir um pouquinho o ISO. Isso, bem fechadinho. Tá muito bonita a pose. Volta as duas mãos ali, por favor, gente. Aí, isso. Mais uma. E aí a gente vai fechar a cortina. Isso. Você conseguiria, tipo assim, sentar meio que em cima do sofá ali, um pouquinho mais pra lá, assim. Agora aqui eu vou usar a mesma fotometria que eu tinha naquele outro ponto. Ela tá um pouquinho mais longe, então funcionou bem. E agora eu tenho luz em tudo. Eu tenho luz nela, eu tenho luz no fundo. E aí vai ficando mais fácil de fotografar. Aí, mais uma. Valeu, Gi. Como eu estava fotografando ela mais perto da janela, a luz entra e está muito mais intensa quando ela está próxima à origem. Então ela tinha muito mais luz no rosto dela e conforme a luz ia afastando da origem, essa luz ela vai perdendo intensidade. Ela ganha área, mas ela perde um pouco de intensidade. Então quando eu passo a fotografar ela mais no fundo, eu passo a ter que equilibrar a minha foto e aí a mesma luz que vai ter nela, vai ter também lá no fundo. Eu vou ter uma diferença menor de luz entre ela e o fundo, sempre que ela vai estar mais próxima do fundo. E vai ser sempre assim. Pode ser um fósforo, pode ser uma vela, pode ser um flash, pode ser um LED, pode ser o sol. Quanto mais perto da fonte, mais escuro vai ficar o fundo, porque a luz está mais próximo dela e está mais longe do fundo. Luz de janela é uma grande aula de fotometria. Todo fotógrafo tem que brincar bastante com esse tipo de luz. Fotografa perto, fotografa longe, fotografa contra, passa a entender a luz. A partir do momento que a gente domina a luz natural e a fotometria, fica muito mais fácil da gente dominar a fotografia e criar as coisas que a gente quer. Lembrando que a câmera não faz nada sozinha, mas a gente tem que saber como comunicar através de setagens as nossas ideias para o equipamento e fazer grandes fotos. Então a gente está chegando agora no grande finale desse nosso primeiro dia do workshop e ó, eu vou mostrar para vocês agora aqui as fotos que a gente fez nessa prática, as principais fotos. Eu separei aqui 20 fotos que a gente fez num tempinho rápido ali de 15 minutinhos também durante essa prática. E só lembrando que para você conseguir dominar a luz, você tem que testar. Tem que treinar, tem que fotografar sempre que puder, sempre da maneira mais diferente, sempre da maneira mais... Foi? Entrou? Gente, eu invadi aqui a transmissão do Zang só para te falar que a AVMakers é a mais completa escola online para filmmakers e fotógrafos do Brasil. Você sabia disso, meu? Além dos workshops gratuitos como esse aqui, a gente também oferece mais de 160 cursos e formações completas, que vão desde os fundamentos até a especialização nos mais diversos nichos de foto e de vídeo. Você vai se aprofundar em temas como fotometria avançada, flash, luz natural, ensaios de retratos femininos,
femininos, direção de fotografia, iluminação de estúdio, iluminação de cinema, pós-produção fotográfica e fotografia de moda, com cursos de beauty, lookbook, campanha editorial e muito mais. Com apenas uma assinatura você vai ter acesso a todos os cursos, podendo evoluir demais na sua carreira na fotografia. E também você vai poder abrir o teu horizonte para as áreas de áudio, para as áreas de vídeo, tudo com cursos como operação de câmera, drone, gimbal, edição, color grading, fashion film, documentário, videoclipe, evento social. Meu, é muita coisa! É muita coisa! E além de todo esse conteúdo técnico, você também vai encontrar cursos que te preparam para o mercado de trabalho, como por exemplo, a profissionalização para freelancer, que vai te ajudar em todas as questõezinhas burocráticas, ou o curso de aspectos jurídicos, que vai te evitar muita dor de cabeça com direitos autorais. Então é isso, meu recado aqui tá dado. Agora que você já sabe mais sobre a melhor escola online de audiovisual do Brasil, eu preciso ir. Aproveita essa oportunidade, não fica de fora, beleza? A gente se vê lá. Sempre da maneira mais diferente possível. Fotometra de certo modo hoje, amanhã faz diferente disso. Sempre faça coisas ao contrário do que você fez da última vez, para você ir conhecendo como que sua câmera vai reagir às coisas que você propõe para ela. É um grande diálogo, fotógrafo e câmera. Então vamos dar uma olhadinha aqui nas fotos que a gente fez. Essas fotos já estão editadas e olha só, tem mais um bônus exclusivo para você que se cadastrou e está vendo todas as aulas. Eu vou liberar para vocês os presets que eu criei exclusivamente para editar essas fotos aqui. Olha só que legal então. Olha como a gente tem um desenho bonito na iluminação, a gente tem uma característica, a gente consegue criar toda uma ambiência ali, simplesmente fotometrando da maneira correta e pensando junto com a câmera na fotometria. E olha que interessante, essa foto eu fiz com a cortina fechada, mas o sol estava tão forte que eu consigo ver a marca da janela no rosto dela ainda. Mas a gente sabe que a cortina está fechada porque a luz espalhou um pouquinho mais e o fundo não está mais tão escuro quanto estava nas fotos anteriores, olha só. Olha que interessante também, aqui entregando, né? Putz, estava com a cortina fechada mesmo. Mas olha que composição bonita, que leitura bonita da luz que a gente conseguiu fazer tendo conhecimento de tudo que a gente aprendeu hoje. Uma aula um pouco mais densa, mas eu tenho certeza que isso vai impactar diretamente na maneira como você vai passar a fotometrar os seus trabalhos daqui para frente. E outra coisa, se você sentir que o seu trabalho melhorou, tira uma foto, posta e marca a gente lá, porque eu quero acompanhar de perto a sua evolução. Nessas fotos aqui, repara que a luz está vindo de trás dela. Então a gente vai medir a luz pelas sombras. Eu vou fotometrar pela sombra e eu vou abrir mais para entrar mais luz. Eu vou perder um pouco da informação de fundo, como aconteceu aqui. Olha só. E aí eu vou ter a luz correta, a luz que eu desejo para o rosto dela. Nesse caso, eu não vou me importar em perder a informação de luz que está lá fora, nem que estoure um pouco. Eu vou aproveitar para ter uma luz boa na cliente, na modelo, enfim. Então aqui eu fiz tudo expondo para as sombras. Olha só que legal que fica. É um outro mood de fotografia. Se eu colocar a primeira foto e a última foto lado a lado, é o mesmo local, é o mesmo horário, é o mesmo quase tudo. E são duas fotos completamente diferentes, só alterando a maneira como eu interpretei a luz ali e medi essa luz e passei para a câmera o que ela teria que fazer com a informação que ela me deu. Então isso é um trabalho conjunto entre câmera e fotógrafo. Olha só, aqui a luz já está entrando mais lateral a ela, eu tenho um outro estilo de fotografia ainda. Só para a gente entender, então, como que um lugar, uma janelinha, sabendo interpretar a luz, a gente consegue fazer um monte de coisa. É um ensaio de 20 minutos, eu tenho certeza que qualquer cliente do Brasil gostaria de ter um ensaio desse jeito. Então eu não tratei essas fotos a fundo no Photoshop, por exemplo, para a gente ter aqui as imagens mais próximas da realidade possível. Apenas com um filtrozinho de cor aqui do Lightroom, que já falei aqui, vou disponibilizar para vocês, para quem está inscrito no workshop apenas.
Meu, olha que sensacional essa foto aqui. Eu gosto muito de prolongar a perna, enfim. Um lugar, um sofazinho, uma janela, enfim, eu tenho aqui mais de 100 fotos, já que eu escolhi as 20 que eu mais gostei para mostrar para vocês aqui. Bom, então é isso aí. A gente chegou no final da primeira aula do workshop Iluminação Fotográfica Profissional aqui da AVmakers. Se você gostou, não deixa de comentar aqui embaixo e também de compartilhar com seus amigos. Nessa aula, nós entendemos mais sobre fotometria, medição e toda a dinâmica da luz natural, para que você possa, além de garantir fotografias com mais qualidade na sua luz, ainda conseguir arquivos que vão possibilitar uma edição melhor e menos destrutiva. Ó, não esquece de confirmar a presença no campo aqui embaixo para você colocar o seu e-mail, tá? Essa aula não vai ficar disponível por todo o tempo. Então corre, assiste, reassiste, faça suas anotações e não esquece, praticar o máximo que você conseguir para você entender a câmera, ficar amigo dela e conseguir grandes fotos e impactar os seus clientes usando a câmera, uma boa medição, uma boa fotometria, uma boa consciência para você dominar a luz natural. Então é isso, eu te vejo na próxima aula depois de amanhã, onde a gente vai ver como dominar a luz contínua e, claro, também você vai conhecer diversos tipos de equipamentos de iluminação contínua, tanto profissionais como uns de baixo custo e suas aplicações. Eu vou ficando por aqui, um abração e até mais, tchau!